Que delícia! Estamos de volta. No ar. No ar. 1, 2, 3, valendo, a gente. Valendo. E aí, amor? Importante, né? Mais um, né? Vambora. E hoje? Hoje nós empolgado? vamos muito empolgado porque a gente está com uma pessoa que é muito top, querida, né? Querida, amada e tudo de bom. Tudo de bom para Mas antes da gente falar da pessoa, não filma não. Vamos criar aquela expectativa, né? É bom. Sim. A gente criou expectativa só para as pessoas mais ou menos, o Dunga, o Pavão. Vamos criar expectativa para ela, né? Bora. Porque antes a gente quer agradecer as pessoas que nos ajudam, que é a R1, o Bruno. Obrigado, gente. Obrigado pelo espaço, obrigado pela doação, pela entrega. É tão importante. Muito importante. É. A gente bateu um papo com o Rafael, que é o CEO da R1, do grupo R1, e foi tão importante, é tão bom, porque a gente consegue descobrir a essência da onde vem, a pessoa fala, não, tudo bem, usa lá o estúdio. Aí você acha que é um estúdiozinho. Aí o que acontece? Quando a pessoa vem aqui, fica encantada coisa e maravilhosa. passa pro outro e é top. Aí é muito bom. Então, muito obrigada, viu? Obrigado pela oportunidade de novo. Vamos falar então? Vamos bater papo? Vamos bater aquele papo. Quem gosta de falar de dinheiro? Ou de como administrar o dinheiro, né? Sim, e... Eu sei administrar. E a pessoa que tá aqui tá ensinando a gente, né? Entrar no caminho. Eita, é isso. Um pouco. Vamos lá, com vocês, uma pessoa que é minha amiga. Ela é minha pastora, minha amiga, minha pastora, e que é uma profissional, uma empreendedora excelente. Pastora Anice, bem-vinda! Pode bater palma, faz barulho aí, ó, o Nilton lá na torcida. Vai lá, eu gosto assim. Tô na chapedora. É isso! Entendeu, gente? É sobre isso. Bem-vinda, meu amor. Obrigada. Muito obrigada por essa oportunidade. É muito difícil, né? Ficar assim, né? Em câmeras e tudo mais. Mas a gente vai buscar ser natural, né? Porque falar sobre gestão financeira, falar sobre dinheiro, falar sobre essa área da nossa vida, ela é muito importante. Né? É uma área que eu amo, é uma área que eu atuo mais de 20 anos aí trabalhando com gestão de negócios, enfim. Então, a gente tem aqui uma empreitada nesse bate-papo aqui. Eu quero poder contribuir muito, né? Mas quando a gente fala de contribuir, a gente fala, assim, de contribuir para chegar onde? Para chegar na eternidade, né? Pra você, enquanto você estiver aqui na Terra, você seja próspero. Porque se tem alguma coisa que a Bíblia ela nos ensina muito é ser prósperos, né? Dinheiro só viabiliza, né? O que vai fazer sermos prósperos é o nosso comportamento. Então, a gente tem muito papo aqui para poder explorar. Vamos lá. Nossa, já começou. Já começou! Você nem tá ligado. Primeiramente, agradecer a pastora, né, pela presença no podcast, para bater um papo top no Vozes do Bem. Muito obrigado pela honra de estar conosco nesse dia. Obrigada. Eu gosto de falar o seguinte, assim, quando a gente teve a ideia de fazer o podcast, vieram várias pessoas na nossa cabeça, assim, um monte. E tipo o pastor João, a gente falava, pastor João não pode faltar. Não pode faltar. Gente que não pode faltar, sabe? E você era uma pessoa que não podia faltar. Por quê? Aí eu vou falar para vocês, igual eu falei da Bispa Camila, do Bispo Wagner, enfim. A pastora Anice, ela vai falar de grana e tudo mais, e de gestão do dinheiro, mas eu poderia sentar com ela aqui para falar de muitas coisas, e capaz da gente ir por essas coisas também, é óbvio. Para falar de casamento, para falar de mulher empoderada dentro do casamento. Família, né? Isso. Servir. Então, a gente poderia falar aqui de 250 mil temas, né, amor? É por isso que eu gosto de trazer mulher, porque mulher é mais que tem assunto. Homem é bom trazer, gente, mas homem a gente tem que ficar, falar procurando disso, assunto. Falar. Com a mulher, não. Com a mulher, eu posso estar aqui, ó. Tudo é um gatilho. Posso não seguir script? Você que manda. Eu gosto. Pronto. É isso. Duas mulheres aqui, aí você faz esse tipo de pergunta, ele não tem nem o que falar. Não tem nem o que falar, tá me falar o quê? Pressionando, né? Não tô, viu, meu amor? Não tô, não. Tá bom? Tá bom. Te amo. Vamos embora. Vamos lá, vamos começar o seguinte, a gente gosta de começar falando, quem é a Anice? Quem é essa
essa mulher incrível, maravilhosa? Quem é? Me conta tudo. Vamos Inclusive lá. que eu não sei. Eita, meu Deus, vamos lá, isso é muito sério, né? Bem, hoje a Anice, ela tem 44 anos, né? É mãe de 2 filhas lindas, Eduarda e Laura. É verdade, duas né? lindas. Esposa do meu queridíssimo Newton, né? Olha o Nilton aí. Né? Queridíssimo Newton, tá ali, ó, só. E eu sou pastora, fui ungida em 2011, sirvo a Deus há 24 anos, Eita. né? E sou hoje uma empresária, dona de uma consultoria financeira. Por muitos anos trabalhei em consultorias financeiras e tive muita oportunidade de ter muita gente boa do meu lado. E eu acho que uma das coisas que nos levam a ser quem somos é com quem escolhemos andar, né? E quando a gente passa a ter esse discernimento, quando a gente entende quem nós somos e com quem a gente anda, a gente só tem um caminho, né, a dar certo. Então, quando eu, né, terminei o meu ensino médio, eu entendi que eu precisava de uma profissão. Eu entendi que eu precisava de um caminho. E aí... Você já namorava o Newton? Então, eu não namorava o Newton, eu conheci o Newton neste caminho, né? Com 18 anos eu conheci meu marido, e ali, eu terminando o ensino médio, eu falei, poxa, eu queria ter uma profissão. E o que eu pensei? Eu vou escolher aquilo que nunca vai faltar emprego. Porque o que acontece? Quando você inicia a tua carreira, você pensa, o que eu vou trabalhar? É uma indecisão muito grande dos jovens hoje. Sim. E eu vivi isso também. Eu falei, cara, nunca vai faltar gente doente. É verdade. Nunca vai faltar gente doente. Aí eu fiquei pensando, vou para a área da saúde. E eu lá fui para a área da saúde e fiz o meu curso técnico de enfermagem. Não acredito. Fiz curso técnico de enfermagem. Olha, gente. Aí, É quase doutora Anice, gente. Quase, né? Entrando nesse ramo, né? Bem, aí eu conheci o senhor, meu marido, né? Nesse inteirinho que eu estava fazendo o meu curso técnico. Bem, contudo, com 18 anos, né? Ali conheci, a gente namorou. E aí eu acabei que ficando, né? Namorando além do que deveria, né? Ali fiquei grávida. Ah, que linda, que bonitinha. Fiquei grávida, né? E eu fazendo o curso. Mas aí, o que aconteceu? Eu tava, veja, jovem, grávida, tinha que decidir a minha vida. E aí eu falei, Deus, preciso da tua ajuda aqui, né? E foi quando eu fiquei grávida, com 5 meses de gravidez, que realmente eu conheci o Senhor. Foi quando eu entendi, peraí, eu nem decidi ainda a minha carreira, eu já tô grávida. Eu tô sem norte, sem direção na minha vida. E foi quando eu conheci a Renascer. Por meio de um panfleto, um folder, assim, na rua. Aquele dia eu trabalhava em shopping, porque eu comecei a trabalhar registrada com 17 anos em shopping. E eu, naquele dia, eu estava de folga, perdida, coitada. Fui lá, na igreja de portas abertas. Sim. À tarde. E ali uma pastora orou pela minha vida. E quando aquela pastora orou pela minha vida, eu lembro quando ela colocou a mão na minha barriga e ela orou, aquela oração foi a oração que mudou a minha história. E eu saí daquelas portas dizendo, eu vou servir ao Senhor. Eu simplesmente me apaixonei, eu me converti naquele momento. E ali eu entendi que havia algo muito maior. E eu estava, imagina, grávida, fazendo curso e ainda indecisa do que eu iria fazer da minha vida. E foi então que Deus começou a dar os sinais. Eu comecei a ter um relacionamento com Deus de começar a ouvir Ele, de começar a entender o que era essa voz de Deus, mesmo não compreendendo, mas simplesmente obedecendo. E aí foi quando eu entrando no estágio é muito importante, porque te ensina muito. Eu entrei naquele lugar, tinham 3 pacientes e o cheiro daquele lugar não me agradou. E veja, não é o hospital, porque quando você ama o que você faz, até o cheiro ruim é bom. Né? Você entende. Então, aquele foi o sinal de que aquela profissão não seria a minha.
Então, foi quando eu terminei meu curso, que você não tem que começar nada que você não termine, você tem que terminar. Diploma eu tenho. É isso. Boa. Né? E aí foi quando eu decidi que não era essa a minha profissão. Porém, ainda trabalhando em loja, eu precisava de dinheiro para poder cuidar da minha família. Muito jovem, eu e ele. Imagina, uma loucura. Bem, tive a minha filha, foi uma grande bênção, nos casamos, nos alinhamos, enfim. Mas eu ainda, com 21 anos, 22 anos, sabe aquela coisa indecisa? É muito difícil. E aí foi quando eu falei para Deus, Deus, eu não quero mais trabalhar em shopping, porque eu trabalhava muito e vendas é um negócio seguinte, quem é vendedor quer dinheiro no bolso, então isso aí eu tinha noção, então eu trabalhava muito, mal tirava folga, queria fazer a coisa acontecer, mobilizando minhas coisas, né, fazendo as coisas tudo, enfim. No final de tudo, eu, né, já servindo a Deus, entendendo quem Ele era, eu falei, Deus, eu preciso de tomar um rumo na minha vida profissional. Então, é o seguinte, loja eu não quero mais, hein, Deus? Não quero mais loja, hein? Não quero. Tanto é que quando eu saí do shopping, ela não acreditava. Falou, mas por que você vai sair? Eu tava quase querendo que você fosse gerente. Falei, pelo amor de Deus, não me ponha como gerente. Não me ponha como gerente, porque eu não quero. Me põe, senão eu vou acabar com a minha vida. Não quero. Bem, no final de tudo, aquele dia, teve um dia que foi assim, foi assustador a forma de como Deus falou comigo. Eu tava no meu quarto, e aí Deus falou assim, ó, vai tocar o telefone e você vai falar sim. E eu tinha falado para Deus que não queria mais loja tal, e tudo mais. Eu só ouvi aquela voz e falei, vou fazer. Não demorou 5 minutos, meu telefone tocou. Lembra dos telefones fixos em casa? Vamos aqui, ó. Né? Fui lá, atendi o telefone e ele simplesmente falou, olha, tudo bem, Nícia, olha, eu sou da igreja, eu tava orando e Deus, cara, falou de você. Eu tenho uma loja. Ai, meu Deus. Eu tenho uma loja e assim, e eu sei que você já trabalhou em shopping há muito tempo, eu precisava da tua experiência aqui, você vai, Deus, tá bom, o senhor falou para eu falar assim. Sim, lógico, eu vou, com certeza. Com certeza. Louca pra falar um não. Ai, meu Deus. Eu vou. Não entender nada. Só obedece, filha, vai. Obedece, né? vai. E lá fui eu, né? Foram 3 meses. E assim, eu não tinha carteira de habilitação, tal, a gente precisava de uma grana. Imagina, um casal jovem, começando a vida e tudo mais. Falei, tá bom, né? Vou negar emprego, vou embora, né? Então, esses foram os melhores 3 meses da minha vida. Porque ali Deus estava iniciando um novo tempo na minha vida profissional. Como eu sabia fazer, sabia montar vitrine, sabia sabia vender, enfim, a loja prosperou muito naquele tempo. E foi exatamente isso. O marido daquela empresária, daquela dona daquela loja, era dono de uma consultoria financeira. Nossa, que jesuicidência! Não, gente. Né? E ele viu todo o trabalho, todo o meu esforço de fazer aquele lugar dar certo. E ele falou assim, eu quero ela na minha consultoria. Gente, o que a Nícia entendia de Excel, de gestão? Zero, entendia nada. Mas eu simplesmente fui. Porque eu estava debaixo de uma palavra, debaixo de uma obediência e simplesmente na vibe de Deus. Ele tinha algo ali que eu não conhecia, mas eu simplesmente acreditei. Porque depois que eu comecei a entender quem era Deus, eu só precisava ter uma noção. Ele precisa estar no controle e eu simplesmente acredito. Não bastava só não duvidar, só vai. E aí eu fui, e aí ele me chamou, a gente foi até na casa dele, onde ele morava ali com a esposa dele, e ele me mostrou, a primeira coisa que ele me mostrou para poder apresentar o que é uma consultoria foi o diagrama de Chikawa. Ah, eu conheço, Chikawa. Sou 5 chique. Ah, ó. Você não é, amor? Sou. Não é? Tem tudo a ver com a gente. Inclusive o nome. Nesse diagrama de Chikawa, nós entendemos, né, quais eram as causas, né, para poder eliminar ali aqueles efeitos, né? Ele me deu um exemplo de uma panela de pressão. Nícia, a gente vai colocar aqui que tem um problema na panela de pressão e a gente vai descobrir as causas para poder mitigar esses efeitos aqui, né? E ali ele foi falando, olha, por que a panela ela não está funcionando a pressão? Aí ele falou, vamos lá, vamos pensar. Ele me fazia perguntas e eu respondia. No final de tudo, a gente descobriu que o problema era a borracha.
da panela. Mas até chegar lá, ele passou por todo o conceito do diagrama de Chicago, falando os 5 porquês, não sei o quê. E aquilo, assim, eu fiquei vislumbrada com todo aquele caminho, com toda aquela trajetória que ele me fez chegar no raciocínio lógico. Falei, cara, É isso. é isso! Era isso, né? E ali eu tive uma experiência muito importante. Eu falei, é isso que eu quero da minha vida. Então, nós começamos uma empreitada ali, né, onde ele me contratou como assistente, e aí eu fiquei coladinha ali nos clientes junto com ele, ouvindo muito bem, aprendendo. Mas chegou um momento dessa trajetória que eu falei, tá, eu já entendi a consultoria, mas consultoria no quê? O quê, gente? Eu preciso entender. Porque tem consultoria da área de processos, tem consultoria comercial, tem consultoria de marketing, enfim. Falei, gente, eu preciso me achar, porque eu chegava na empresa, eu fazia de tudo um pouco, e eu não compreendia em que área efetivamente eu seria muito boa. Eu precisava dessa resposta. Eu precisava, mas olha, uma das coisas que me fizeram entender a resposta que eu precisava para minha vida profissional era ir seguindo os passos. Seguindo os passos de quem conhece. Sim. Uma das coisas que eu aprendi na minha vida com as pessoas mais velhas é que ouvir é um ensinamento, né? É um treinamento. E mais, os erros dela, você não praticar é sabedoria. Sim. Você aprender com o erro do outro é sabedoria. Então eu fui entendendo. Eu falei, não, isso aqui eu não quero pra mim, isso aqui eu não quero pra mim. E eu fui entendendo, não, peraí, tem coisa a mais aí eu preciso descobrir. E numa reunião com um cliente, foi em 2000, meu Deus. Cara, agora, olha, foi nos 2000 e alguma coisa. Eu não vou lembrar os anos assim, mas foi numa reunião tão importante que ele falou sobre o que era uma empresa. Em simples frase, ele falava assim, olha, numa empresa a gente tem um operacional, a gente tem um financeiro e a gente tem um comercial. Uma empresa, ela se traduz nessas 3 áreas, né? E é lógico que tem as ramificações. Mas o que é a área financeira? É a área estratégica. Essa área aqui é uma área que controla, é uma área que decide, é uma área importante que muitos empresários têm a sua dificuldade. E é por isso que nós, como consultoria financeira, a gente está aqui para te auxiliar e dar mais lucro e você prosperar. Quando ele falou isso, eu falei assim, é isso daí. Eu quero ser a área financeira, agora eu já entendi, eu quero trabalhar na área estratégica. Senhor, eu preciso ser mais estratégica. Senhor, eu preciso mais de poder entender sobre isso. Aí foi que aí eu comecei a fazer curso técnico, eu fui para a faculdade, eu fiz pós-graduação, aí eu fui fazendo outros cursos que pudessem me dar toda a base para que eu pudesse ser estratégica, para que eu pudesse entrar nesse nível realmente de ajudar os empresários a prosperar. Porque falou a minha linguagem, sim, né? E o empresário, ele é o mantenedor de muitas famílias, né? Então, é o mantenedor. Ele emprega muitas famílias. Eu falei assim, aqui tem uma missão, aqui tem um chamado, aqui tem algo muito grande que abençoa a sociedade, que abençoa as famílias. Eu falei, cara, eu quero fazer parte disso. Então, foi que aí eu consegui me identificar. Mas vejam, demorou ali, gente, eu tinha mais ou menos uns 24, 25 anos, quando eu consegui decidir. Você sabe que eu acho que é uma idade que, dependendo de onde você tá, eu gosto de falar assim, que você descobre o que você quer ser quando você crescer. Eu acho que quando a gente passa pela fase infantil, que você quer ser 1.500 profissões, exceto a Laís, que quer ser atriz desde quando nasceu. Mas você quer ser 1.500 coisas, e aí chega na adolescência, você fica com muita dúvida que, na verdade, você não quer fazer nada, mas você quer fazer alguma coisa, você quer ter dinheiro. Isso. Né? E nessa de 23, que ainda não é adulto, que fica, a Samantha já falou, Sim. que a adolescência vai até 25, e quase me deu um negócio no coração, mas tudo bem, porque tem muita gente que com 25 já tem 2, 3 filhos, já tem um emprego, enfim. Eu com 23, com 22, assim, 22 para 23, é que eu entrei em eventos. E eu tive essa mesma essa paixão de falar, meu Deus, era isso, é isso que eu quero ser quando eu crescer, é isso. É isso. Então, Naná, assim, quando alguém me pede o conselho e fala assim, poxa, pastor, eu tô indeciso, não sei o que fazer, aí a primeira coisa que eu falo para ela, filha, você sabe falar de você?
Você sabe escrever as suas credenciais? Quem é você? Porque a primeira coisa, quando em um recrutamento e seleção, você vejam, o papel aceita qualquer coisa, né? Mas é o resumo de quem você é, né? Então, primeiro, quem é você? Né? Fala seus resultados, fala do que você já cursou, ou fala daquilo que você já desenvolveu. Mas eu não desenvolvi. Não, você desenvolveu sim. Você tem valor, filho. Você tem valor. Então, quando você descobre o que você quer para a tua vida, você descobre o seu verdadeiro valor. Você descobre verdadeiramente para aquilo que você veio no mundo economicamente falando, né? Sim. Porque você faz parte de uma economia, o teu trabalho, a tua missão econômica numa sociedade, ela é muito importante. Ela é muito importante. E quando eu entendi ali com essa idade, e quando algum jovem chega em mim com 19, fala, não, eu tô perdido. Eu falei, calma, filho. Calma que você vai achar. Na hora que você falar assim, é isso, quando aquilo bater no teu coração e for mais forte do que a tua sede de ganhar dinheiro, quando aquilo for o teu amor, porque amor não tá ligado a dinheiro. Sim. O amor tá ligado a uma missão, a um chamado de fazer bem para o outro, tá ligado a fazer bem para a sociedade, né? Fazer bem para tua família. Isso torna-se fazer sentido, porque a vida profissional, dentro do ciclo da vida, ela tá lá dentro. Quantas pessoas, elas são, assim, perdidas na vida familiar, né? Na sua vida pessoal, emocional, porque elas não são bem resolvidas na sua vida profissional. E vida profissional é necessário você ter isso muito claro, porque isso vai te gerar, sim, dinheiro. Dinheiro é o que viabiliza, sim, você ser próspero, o que viabiliza, sim, você ser mantenedor da tua casa, sim, você ser mantenedor de ajudar as pessoas. Então, você precisa ter a consciência que você primeiro precisa se achar. É igual que você tá no avião, né? Que você põe, antes de pôr a máscara no outro, põe você. Entendeu? Respira primeiro. Respira primeiro, né? Então, você precisa se achar profissionalmente, se achar no mercado, né? Se achar fazendo... E, assim, não é uma vida profissional pensando naquilo que ganha mais, né? Porque a primeira coisa que eu pensei foi para não faltar emprego. Sim. Né? Foi a primeira coisa. Uma pessoa doente. Não foi lá porque Deus me enviou. Você não vai... Fia, não é aqui, ó. A pessoa doente que eu vou te levar é para outras coisas. Outro tipo de doença. Outro tipo de doença. Que traz doença física, tá? Se você não saber administrar o seu dinheiro, você fica endividado, aí você primeiro fica doente da cabeça vai pro corpo. É isso aí. Aí você tem que chamar a Samanta para fazer terapia. Começa um ciclo. Não é? Não é? É verdade. Então, sabe, Naná, essa área para mim, ela foi assim fundamental porque ela ligou muito ao meu chamado pastoral também. Tá. Né? Porque quando eu entendi quem eu era profissionalmente, eu fui crescendo na minha vida profissional e fui abençoando o meu lar, né? Eu fui entendendo o quanto isso ajudava a igreja, sabe? E uma das coisas que eu aprendi, Naná, e que eu tenho convicção de que a minha prosperidade, eu não estou falando de prosperidade de bens, estou falando de mentalidade, de ajudar o próximo, né? Da minha casa ser bem-sucedida, né, no sentido familiar e tudo mais, foi de primeiramente pensar na obra do Senhor. Sim. Todos os meus valores de ganhos, de remunerações mensais, eles vieram primeiro pensando qual dízimo eu quero dar. Então, assim, peraí, Deus, quando eu estava lá ganhando, né, meu 1 dígito, assim, né, eu queria ir para os 2 dígitos rápido. Eu falei assim, Senhor, por que eu quero ter 2 dígitos? Porque eu quero dar tanto mil de dízimos na igreja. Porque isso aqui vai ajudar no aluguel, porque isso aqui vai ajudar nisso, isso aqui vai ajudar a família. Então, e assim, eu tenho convicção de que Deus, ele só foi elevando a minha vida profissional, elevando os meus ganhos, as minhas capacidades mesmo, né, quanto a essa área, porque sempre o meu coração esteve em contribuir, em agir com generosidade. A palavra fala lá em Coríntios, né, que a gente tem que entregar com 2 sentimentos, com alegria e com generosidade. E esse sentimento sempre ele esteve sobre o meu coração, de uma forma muito intensa, sabe? Então, entender a necessidade da igreja, entender a necessidade das pessoas, me fizeram sempre entender que o meu ganho tinha que ser maior.
Tá entendendo as coisas? Tô Como é que entendendo. a gente vai ter que desenhar pra quem? Pra vocês querem que desenhe? Essa pergunta, né, que a gente já ia fazer para a senhora, Sim. como te motivou ser essa potência em gestão financeira, né? Só complementar o que o Jean tá falando, que assim, a gente falou assim, vamos trazer a pessoa para falar de gestão financeira e tal. E é muito engraçado que quando você fala de gestão financeira, a gente está achando que a gente vai falar de planilha, de dinheiro, de continha, 1 mais 1 são 2, que é o máximo que eu sei fazer. Mas, na verdade, a gente está falando de pessoas, né? Não tem jeito. Você está falando de entregas, está falando de serviço, está falando de muitas outras coisas que vem antes do dinheiro e de saber, né, administrar tudo isso. É isso. E sabe, Naná, quando você tem como propósito abençoar e ser generoso e entregar, qual é a parte de Deus? Porque eu entendi o seguinte, como é que eu entendo oferta? Eu entendo que eu sempre tenho que ter uma oferta clamando por mim. Você sempre tem que ter uma oferta clamando por você. Por quê? Porque isso, diante de Deus, vai fazer com que os céus, com que as janelas dos céus estejam abertas para você. Porque o dízimo abre a janela dos céus. E a oferta? A oferta chama a existência o que não existe. E eu sempre sonhei. Eu sempre sonhei em entregar o melhor para minhas filhas, em dar para elas caminhos que elas pudessem ser mulheres fortes, serem mulheres também que pudessem atuar na sociedade com aquilo que elas têm como missão, né? Então eu falei, Senhor, me ajuda a fazer isso. Então sempre eu tive um voto clamando, sempre eu tive uma oferta clamando, né? Então, quando eu fui entendendo isso, fazer a gestão do dinheiro era muito importante. Pastora, você teve muito perrengue? Muito perrengue. Eu vou te falar uma coisa, eu tinha que escolher, entendeu? Eu tinha que comprar coisas para casa, não tinha dinheiro para comprar pizza. Tá bom, não vamos comprar pizza, porque eu tinha que pagar o apartamento, porque eu tinha que pagar a escola. E era o seguinte, né? Eu era exigente com meu marido. Eu falei, escola particular, entendeu? Né? Por ele falava assim, não, pode... Eu falei, não, meu filho, você não tá entendendo. Você não tá entendendo, você não tá entendendo. A missão das minhas filhas é muito grande, elas precisam estar nos melhores lugares. Porque eu tinha convicção de que aquilo que nós precisamos entregar, com a excelência que precisamos entregar, a gente vai estar nos melhores lugares. E o sentimento de prosperidade não é em ter, é em ser. Então, quando você por dentro de entregar excelência, de fazer o seu melhor, e vejam, tá? E quando eu já fui professora do Senac, e uma das coisas que eu ministrava muito no curso técnico de administração, era o seguinte, você que quer serviço, você quer emprego, é um problema. Não procura emprego, procura trabalho. Porque quem trabalha, esse sim, ele cresce. Porque o emprego tem hora para cumprir, para entrar e para sair. Mas quando você trabalha, você não está preocupado com a hora. Você está simplesmente preocupado em resultado e em entregar. Então, quando você pensa assim, não tem um outro sinal que não seja você deixar portas abertas por onde você passa. Sim. Não tem outra opção que não seja você ficar... Você nunca fica desempregado, porque aonde você vai, você deixa marcas, que você entrega. Tudo que você faz com excelência. Entende? Então, fazer gestão do dinheiro, antes, como você comentou, Naná, é simplesmente entregar com excelência, sabe? Então, Gil, respondendo a tua pergunta, potência, né? Que é diferente de potencial, realmente, né? Porque quando você é potência, você simplesmente aparece e acontece, né? É você ter a consciência de quem você é e do que você pode favorecer nas empresas que você trabalha e tudo mais. Então, eu entendi que a gestão financeira, uma vez ela... mentalizada com comportamento, todas as outras coisas, elas vão acontecer. Então, eu tive que aprender. Eu, com 26 anos, a gente comprou o nosso primeiro apartamento, né? Foi muito engraçado a compra desse apartamento, porque meu marido, ele é doido por carro, né? E aí, eu morei 7 anos no fundo de quintal da minha sogra, tá bom? Até que a gente iniciasse a nossa vida. E eu nunca aceitei ficar lá, naquele puxadinho, né? Sim. Foi assim que a gente começou e foram 7 anos ali.
Foram 7 anos de muito crescimento, onde eu fui conhecendo ao Senhor, muita cura na casa da minha sogra, ali foi muita bênção. Só que chegou um momento que eu falei, eu não quero mais isso. E de repente meu marido pega e chega com uma Meriva em casa. Do Neida. Do nada, assim, né? E eu falei, olha, né? Tá podendo, eu não tô sabendo. O Newton tá voando. Tá voando. Caraca! Deixa eu aqui, o Newton aqui, ó, na Meriva aqui, ó. Né? E a pastora aqui no puxadinho, lavando a louça. Ah, Meriva, você me paga! Aí, eu falei, tá bom. E eu com 26 anos, Deus já tinha me mostrado que eu teria 2 meninas. Eu falei, eu vou ter a Laura. Né? Deus me mostrou em sonhos a Laura correndo na igreja. Eu falei, vai ser menina, gente. Linda, né? E eu fiquei grávida, tive a minha filha, meu marido com esse carro, e o marido com esse carro, aquela coisa. Eu falei... Só porque quem levou pra maternidade foi o carro? Esse mesmo carro? Foi, eu, não, tá. foi, e eu A falei, Meriva? eu vou sair desse hospital com a Meriva. Ô, gente, o Newton tá ali atrás assim, ó. Tá Glória a vibrando. Deus pela Meriva. Né? Eu vou sair. Só sei que foi o tempo, né? Eu fiquei 4 meses de licença, né? Olha, eu vou falar pra você que eu conto os meses da minha vida que eu fiquei de férias. Foram 2, porque foi as minhas licenças maternidades. O resto, não lembro de ter tirado férias. Mas, enfim, eu falei, né? E aí, assim, uma das aquisições que eu tive, né? Quando eu fui para a área administrativa, foi o meu computador. Eu tinha uma nave, meu computador era o meu bem imobilizado de maior... Assim, Era a Meriva do Newton. Era a Meriva o computador dela era a Meriva do Isso! Eu só sei que eu comecei a fazer as minhas planilhas ali de planejamento financeiro do meu lar. Foi ali que eu comecei, não só, né? Porque eu estava aprendendo a carreira de consultoria. Eu falei, cara, eu preciso trazer isso para minha casa também. E ali começou a minha vida pessoal financeira ali, sabe? E quando eu comecei a fazer todo esse processo, eu falei, peraí, gente, olha o que tá me tomando dinheiro é a Meriva do Newton. Gente, Ai, gente, era só a Meriva do Newton. 2 filhas não eram, Não. tá? 2 filhas não toma dinheiro, 2 Não. filhas é prosperidade. Porque filho não é prosperidade. isso. Mas isso. a Meriva do Newton tava sendo um câncer. Tava. Aí eu falei, peraí, se eu tirar a Meriva do Newton, como é que fica minhas filhas? Começou, porque eu aprendi a fazer o formatar no Excel, que ficava verde quando ficava positivo e vermelho quando ficava negativo. E aparecia as cores. Tá. Aí eu falei, olha, ficou verde. Ah, Ficou verde, problema é Meriva do Newton. Quando eu tirei essa Meriva daqui, gente, foi fantástico. Eu falei, já sei como eu vou comprar minha casa com a Meriva do Newton. Já sei. Se ele pode pagar uma Meriva, eu posso pagar uma prestação de uma casa? Sim. Sem dúvida. Porque como é que eu posso ter uma Meriva na garagem que não é minha? Peraí, gente, eu moro no fundo que tá da minha sogra. Gente, olha, eu te amo, sogra. Obrigada, viu? Não é por isso. Mas não era ali o meu futuro. Eu tinha convicção de que ali não era o meu lugar. Sim. Era um tempo, era uma passagem. E eu precisava aproveitar essa passagem para um novo nível. E aí, foi quando eu falei, vamos vender a Meriva. Aí ele falou assim, não. Aí quase que ele faz aqui, ó, pra você aqui, ó. Sem não, aliança, não. Porque Mas ele é um vai- homem inteligente, Ele né? é, isso é verdade. E aí eu falei, olha, fiz no Word, né, que eu tinha o meu computador, Sim. né? Fiz a impressão lá do, olha, vende-se esta Meriva. Isso. E o telefone. Ele foi, ó, vai lá. Grudei na porta do carro, ele foi. Falei, vai, filho. E eu lá de joelho, né, filho? Eu lá de joelho. Ele voltou assim, vendi a Meriva. Eu falei, glória! Né? E fomos lá com pra depressão. né? Fomos pra concessionária. Chegamos nessa concessionária. Eu falei, bem, gente, mas eu trabalho em consultoria, eu não posso ficar sem carro, gente. E agora? Eu não posso ficar sem carro. Eu precisava de um carro. Só não precisava ser a Meriva. Não precisava. Isso. Só sei que naquele lugar eu saí com um K. Com um K roxo. Lembra do casinho? Sim. Claro. Saí Sim. com um casinho. E ele falou, eu não quero esse carro. Eu falei, gente, Deus é tão bom que eu ainda ganhei um carro. Nem a pé ficou, gente. Ficou no meu nome. Mas aí eu falei, pô, vamos pôr seguro, né, gente? É. Mas o que eu comi de lanchinho da Porto Seguro, gente? É aquele isso, carro, é eu isso. rachei o motor do carro, o carro deu problema. Mas eu levava eu para as empresas, deixava eu trabalhar. Sim. Quando foi em 2007, eu comprei meu apartamento. Aí, dia 21 de setembro de 2008, eu entrei no meu apartamento. Eu estava na minha casa, no lugar que eu tanto sonhava.
Então, e a gente pagou esse apartamento em 8 anos e um parcelamento de 30 anos. Nossa. E tudo isso teve que ter gestão financeira. Sim. Teve que ter planilha, teve que ter, sabe, uma consciência financeira. Só que não é sobre a planilha, é sobre o comportamento financeiro, familiar que você tem em casa. Então, o trabalho foi importante para viabilizar o pagamento da minha casa. O trabalho foi importante para poder viabilizar as escolas da minha filha. Então, eu tinha naquele momento escola, minha faculdade, a casa e todo o processo de estruturação nossa. Quando que o lazer acontecia? Quando dava. Então, era uma fase da nossa vida. E foram 8 anos que a gente viveu financeiramente no sentido de quê? De colocar todo o nosso recurso dentro de um investimento para poder ter uma estabilidade de segurança, porque casa traz a segurança só. Era aquilo que eu estava buscando naquele momento, né? E, poxa, hoje, será que eu faria isso? Talvez eu faria diferente. Talvez eu teria juntado muito mais dinheiro, a maturidade vai nos ensinando isso, para não entrar bem que eu tinha ali um juros, gente, do ano era 7,5 do ano, gente. Era muito baixo aqui que eu tinha, né, ali, né? Mas era o que eu entendia naquele momento como gestão, era o que eu entendia que eu poderia fazer e deu tudo certo. Então, o que eu posso aqui contribuir quando a gente fala de gestão financeira dentro da família? E é o que hoje eu ensino, né, que eu também dou aula na Unirenascer, né, sobre gestão financeira, e eu também faço algumas consultorias também ao âmbito da gestão financeira pessoal, e que eu ajudo algumas famílias. Qual a direção que eu dou? Faça gestão financeira familiar. Nunca faça sozinha. Porque a renda não é uma renda só de um. Sim. É a renda dos dois. E para você ter uma ideia, Nath, de como isso é tão sério, é que quando eu vou pegar algumas famílias, quando eu vou ensinar algumas mulheres, elas muitas vezes não sabem nem o quanto o marido ganha. Sim. Entende? Então, assim, para você ver o quanto a falar de financeiro é algo muito crítico dentro de um lar. Uma das coisas também que eu aconselho é que quando você que está começando a namorar, você tem que falar de vida financeira com seu namorado. Porque quando você noivar, vamos nos preparar, não é um momento, não é aí, é antes disso. Você, quando casar, a coisa já tem que estar bem estabelecida, tem que ser o desfrutar. Então, vida financeira, ela é um ministério. Sim. Ela é um ministério dentro do casamento, ela é um ministério na tua vida pessoal, ela tem que ser tratada com cuidado. Você sabe que, você falando isso, assim, eu e o Gil, nós somos padrinhos de casamento de 13 casais. Uau, como vocês são amados. Nós somos, né? Não quer dizer que o nosso casamento é perfeito, não, muito longe disso. Mas é uma delícia, né, amor? É muito. Não é? Tá. Nós estamos vivendo intensamente. Né? Ai, que lindo! Ai, meu Deus! Por mim, acabava aqui, nós íamos embora pra casa. Fazer outras coisas, brincadeira. Nossa, adorei. Ai, que lindo. Fala umas coisas ao vivo que eu nem acredito. Sério. Mas tá no coração dele. Ele é um fofo. Mas é verdade, não é? É verdade. Meu verdade. Amor. Nós somos... Será que eu consigo retomar, Igor? Consegue. Por essa ela não esperava, hein, Igor? Ó, nós somos... E esses 13 casais, assim, entre eles, é impressionante como... Quando a gente fala que o dinheiro é um só lá em casa, eu ganho 1, você ganha 2, nós ganhamos 3. Não, eu não misturo, não. Ele paga a luz, eu pago a água, ele paga o telefone, eu pago a internet. E eu não sei viver assim. Não sei. Eu e o Gil, quando o Gil foi morar em casa logo que minha mãe morreu, né? Minha mãe morreu, o Gil começou a ficar em casa. No primeiro mês, eu já falei de dinheiro, então eu não conheci o Gil. Conheci o Gil, tinha 3 meses, né, amor? Sim. Tinha 3 meses. E eu tinha acabado de perder minha mãe. Eu não pagava uma conta de luz em casa. Minha mãe não exigia isso, diferente da minha filha que eu vou exigir. Mas a minha mãe não exigia. Então eu não sabia quanto custava uma luz, quanto custava uma água, não sabia nada disso. E eu fui pra dura realidade na cara, sem, assim, preparação zero. E ainda, sem preparação, sozinha, ainda fui lá e ainda tinha um homem dentro da minha casa, que eu nem conhecia.
né, amor? Mas a gente falou no primeiro mês, né? Eu falei pra ele, cara, assim, ó, você tá morando aqui, tô achando o máximo. Mas tem conta de luz pra pagar, água, essas coisas, e nunca nem fiz. Detalhe, Ju também não sabia nada. Olha. Só que a gente teve que aprender. Aprendemos juntos, Aprendemos juntos, exatamente. Ah, então vamos. Ele falou: ah, não, mas aí vamos pagando aqui, Naná. Vamos. Não, você ganha quanto? Ah, eu ganho tanto. Eu falei: eu ganho tanto. Vamos juntar e fazer um só? Ele falou: demorou. Eu falei: então põe tudo na minha conta. Não dá certo. Não dá certo. Exatamente, não dá certo, porque eu sou a pessoa da Meriva. Ah! Entendeu, Gil? Né, amor? Sim. Eu sou a pessoa da Meriva, pastora. Eu quero aqui, ó. Ai, acho que eu vi uma Meriva. Tem R$1 na conta. Vamos viajar? Tem não sei o que pra pagar. Vamos comprar não sei o que. É 5 rolês num dia só, não tem como. Eu tô melhorando, tô baixando pra 2. É, né? Não dá. Fala uma coisa pra mim. Por que eu quis falar isso? Porque, às vezes, as pessoas, os casais, principalmente, muitas vezes continuam a pensar como solteiro e não vê tanta prosperidade um no outro e tá patinando à toa. Só por uma teimosia, Sim. porque acha que o outro vai tomar o dinheiro. Sim. Ai, porque e se eu separar, como é que vai ser? É. Só pra vocês saberem, nós nos separamos depois de 1 ano e 2 meses de casado. E foi tudo bem. E a gente pagava as contas junto. E a gente separou, vai ficar como? Ficar com o carro, vou ficar com o apartamento e as contas, vou ficar no apartamento, eu pago. Simples assim. Se a gente fosse pensar que a gente fosse separar, você nem começa a juntar. É. Né? Não dá pra não É juntar. isso. Na minha cabeça, não dá pra não Sim. juntar. Né, amor? Uhum. É engraçado as meninas falando, mãe, você tem dinheiro? Eu preciso comprar, não sei o que. Eu falo, não tenho, eu vou pedir pro meu pai. Eu dou risada. Fala, então, minha filha, o dinheiro é um só. Se eu não tenho, ele também não tem. É isso. Bem, Naná, é assim, dinheiro ele é emocional, Sim. né? E quando você fala de algo assim, né? Poxa, se eu tenho, eu vou gastar naquilo que me traz o quê? Emoção. Uhum. Naquilo que me dá prazer, né? Só que quando a gente racionaliza o dinheiro e a gente traz para aquilo que é o futuro, para aquilo que é um propósito maior do que as minhas emoções, porque a gente tem que separar dinheiro assim, é o que eu quero ou o que eu preciso, tá? O que eu quero tá ligado a sonho, Uhum. tá ligado a um desejo, que ele é importante e ele não pode deixar de ser visto, mas ele tem que ficar aqui, guardado, e a todo momento ser visto. O que eu preciso é a sua necessidade essencial, é as contas que tem para pagar, é o racional. Então, quando você organiza, e eu sou muito da gestão financeira da organização, é o comportamental que eu trabalho muito, né? E você vai encontrar gestores financeiros de investimentos e tudo mais. A minha expertise, ela é organizacional, tá certo? Processo, mentalidade, consciência. É aquilo que eu preciso ser atacada, viu, gente? Ela vai dar uma consultoria aí no meu comportamento. Então, quando nós falamos disso, a gente fala muito da alma, porque a alma ela tem intelectos, tem desejos, enfim, tem sonhos, né? Então, quando a gente pega aquilo que efetivamente nós precisamos e a gente racionaliza o dinheiro para aquilo que eu preciso, no sentido do que não vai faltar, a minha casa vai estar suprida. Isso tudo vai trazer conforto e saúde mental. Quantos casamentos acabam porque não tem organização financeira? Muitos casamentos, brigas quilométricas nos lares por ausência de dinheiro. Verdade. No momento do namoro, tudo é amor, tudo é lindo, tudo é fantástico. Só que depois, quando você tem o boleto para pagar, porque se tem uma coisa que não leva desaforo, é boleto. Sem dúvida. Né? E os jovens, eles têm essas dificuldades mesmo, porque não tem educação financeira nas escolas. Quando é uma escola particular que vai trazer uma Alguma matéria, coisinha. alguma coisa específica. Porém, nós estamos numa era, né, gente, que a informação tá de graça, Uhum. né? Só que vida financeira dá trabalho. Fazer gestão financeira dá trabalho. Sabe por que dá trabalho? Porque você tem que mexer no teu emocional. Você tem que mexer nas tuas vontades. Você tem que, muitas vezes, pegar a tua vontade, jogar no lixo para poder abençoar o outro. Eita, falamos disso essa semana. Sim.
né? Quantas vezes isso. eu abri mão de coisas pra mim, porque a minha filha precisava do material escolar, que se ela não tivesse aquilo... Você entende? Eu tô falando de coisas básicas aqui, gente, mas isso é muito sério. Isso é muito sério, né? Eu tive a oportunidade, eu e meu esposo, graças a Deus. A minha filha hoje, a Eduarda, está se formando uma doutora em odontologia. E a Eduarda decidiu a área dela com 15 anos. Eu quero a medicina, eu quero a área de saúde. Olha só, né? Eu não fui. Jesus se deixa de novo. Né? Eu me realizo nas minhas filhas. E a Eduarda, ela queria medicina. E ela ficou 4 anos ali estudando. É o meu. É o seu? Ela queria estar na área de medicina. Ficou 4 anos de cursinho. E ela vivendo aquilo intensamente. Eu falei, meu Deus. E ela batia na trave. Ela queria USP. E batia na trave. E aí ela falou, mãe, e se decepcionou com Deus? E não sei o quê, não aguento mais. Ela falou, mas mãe, eu vou tentar. Deus pediu para que eu desse a chance de buscar uma outra área. Ela falou, mãe, eu vou pro odonto. E ela odeia dente. Uma dentista que odeia dente, é ela. Queridos, não deu outra, né? Ela passou na primeira fase, entrou na faculdade. Porque o que ela sabe para poder passar em medicina, odonto, para ela era a coisa mais simples. Sim. Ela entrou. Então, quando ela entrou, ela ficou 1 ano e meio tendo aula na USP com médicos, fazendo odonto. Você imagina o coração dela. Quando chegou nesse 1 ano e meio, ela falou assim, não aguento mais, eu vou trancar e eu vou tentar a medicina. Eu falei, eu tô com você, mas parar a faculdade você não vai. Eu tô com você, vamos tentar esse ano, mas se você não passar, você vai voltar. Porque você vai começar o que você terminou. Você vai terminar o que você começou, perdão. E foi quando, numa Santa Ceia, Deus falou com ela e falou assim, eu não vou te decepcionar. E naquele ano foi tão importante porque Deus colocou os melhores professores do lado da minha filha. Porque ela foi para a clínica, ela colocou a mão nas pessoas. Ela deixou de sair, ela saiu da teoria e ela colocou a mão. Quando ela colocou a mão nas pessoas, ela falou, é isso. E ela entendeu que dentro da área da odontologia tem cirurgia. Sim. Que é o bucomaxilo. Isso. Ela se encontrou. E ali Deus colocou um professor maravilhoso, tenho que falar o nome dele aqui, Norberto, porque ele é um enviado de Deus na vida da minha filha. E ele é um mentor na vida dela, né? E de lá para cá, minha filha está terminando esse ano, a minha filha foi participando de cirurgias, participando de estágios no Oswaldo Cruz, no Ciro, no Einstein. Eu fiz minha ortognática no Oswaldo Cruz. Olha só. Com o meu buco, que é incrível, né, Gi? Um fofo. Olha. Eu acho que a medicina, a odontologia, o bucomaxilo, que tem oportunidade de você ser um cirurgião. Mãos que curam, significa assim, mãos que curam. Eu acho que é uma coisa um pouco além, assim, sabe? Sim. Claro, você estuda para aquilo. Eu acho que toda profissão você tem que ter um quê do dom. E eu acho que quando você fala assim de você, é isso que eu queria fazer, eu acho que Deus desperta em você, você tem o dom para isso, tá? Isso. E aí você vai buscando. Deus só te faz despertar para o seu dom. Sim. E aí é para onde você vai caminhando. Sim. Nanai, por que eu tô falando isso só para poder fechar esse assunto da minha filha? Porque quando a Eduarda foi fazer a primeira cirurgia junto, né, como acompanhante ali, né, gente, que ela é uma estudante, com esse doutor, você vai descobrir se é isso para tua vida pelo cheiro. Lembra? Sim. Na hora que ela chegou no hospital, que ela sentiu o cheiro, ela me mandou uma mensagem, mãe, é este lugar que eu quero pro resto da minha vida. Então tá, né? Então, eu falei, você gostou do cheiro? Mãe, é esse cheiro. Então, assim, quando eu falo do cheiro, o cheiro é aquilo que te faz sentir na alma. Sim. Porque o que não é agradável, até o cheiro é ruim, né? É aquilo, então, e a primeira coisa que a gente vai sentir, tá desagradável, né? Antes de você provar, você sente o cheiro, né? A comida. Você fala da comida sem provar que ela tá boa pelo cheiro, não é isso? Exatamente. Não é isso? Então, na hora que ela falou isso, eu falei assim,
É isso. Ela descobriu o que ela vai ser na vida dela, a missão dela. Sim. Então, não vai ter hora para trabalhar, não vai ter, entende? Sim. Então, assim, quando que a gente entende que a gente vai ser uma pessoa próspera e bem-sucedida na vida financeira? Quando nós amamos, em primeiro lugar, o que fazemos. Existem 3 pilares que eu levo para minha vida e eu ensino para quem anda comigo. Então pega o papel e a caneta agora. Pega a visão. Já! Pega a visão. Manda. Primeira coisa, para você ser próspero, você precisa amar o que faz. Quando você ama o que faz, ainda nos dias difíceis, nas pressões da tua vida, você suporta. Você não reclama. Segunda coisa, você quando ama o que faz, você gera qualidade de vida. Porque qualidade de vida é ter saúde mental, é ter saúde no teu corpo, é você cuidar de você. E terceiro pilar é dinheiro. Você precisa colocar o dinheiro em um dos pilares da tua vida. Porque o dinheiro vai viabilizar conhecimento, vai viabilizar acessos, Sim. vai viabilizar os seus sonhos, não é? E dinheiro vai estar em conexão com tudo isso daqui. Vai estar em conexão. Mas quando você, primeira coisa, você muda os pilares, e talvez isso aconteça num momento da tua vida, você não tem problema de você mudar. Você pode colocar dinheiro em primeiro lugar, só que é um sofrimento. Sabe por quê quando você põe dinheiro em primeiro lugar? Porque quando você for maltratado, se for humilhado no lugar que você estiver, você vai se permitir aquilo por causa do dinheiro. Vale a pena? Aí o dinheiro vai gerar qualidade de vida? Não, você vai chegar em casa doente. Entende? Uhum. Aí, quando eu trago a qualidade de vida primeiro, talvez a qualidade de vida, ela não vai te dar muito amor, porque ela vai te tornar uma pessoa, sabe, na inércia. Sabe, você não tem... É que eu não tenho nada contra isso, né? Mas as pessoas que eu conheço, bem-sucedidas, quando foram para cargos públicos, elas não cresceram. Elas não conseguiram ficar naquele cargo. Ela falou, cara, não tem... Não é perfil. Não é perfil, não dá. É aquilo mesmo, sabe? Não tem crescimento. Fica travado ali, gera né? qualidade de vida? Gera uma estabilidade? Lógico que gera. Sim, gente, lógico que É por isso que você tem que saber o que você quer, quem você quer ser. Exato. E eu acho que tem que respeitar muito do seu perfil. Eu e o Gil, a gente teve uma dificuldade enorme no começo para eu respeitar o perfil do Gil. Dele ser... E aí, isso em tudo. Dele ser um cara pacato, tranquilo, e eu tá com o dedo na tomada o tempo inteiro. Não, eu e o Nilton, pronto, ó, casar igualzinho. É isso, sem parar, e lá. Até que quando a gente passou por uma situação financeira muito difícil de não ter real, assim, coisa para comer em 15 dias. E nós já tínhamos as meninas, tá? Eu já tinha, tava trabalhando, aí parei de trabalhar, fiquei 1 ano desempregada, eu não sei como. Eu sei, foi permissão do Senhor. E eu acho que foi a época que eu e o Ju, a gente mais se uniu, né, amor? Foi. Que a gente mais ficou junto. Assim, eu não sou vaidosa de fazer as coisas, mas eu gosto de fazer minha unha, por exemplo, básico. Eu não tinha dinheiro para fazer a unha. Nossa, não sei. É uma bobagem, né? Mas aí na hora que eu ia deitar, eu falava, puxa, eu queria tanto fazer minha unha hoje. Não é uma bobagem, porque é pra você. Isso. Não mas é pequeno, assim, em vista das coisas que a gente estava precisando. Lógico. Era pequeno. E eu fui deitar um dia falando, puxa, eu não tenho dinheiro pra fazer uma unha, caramba. Mas falando pra mim, assim, porque eu achava também errado eu ter que reclamar isso pro Gil, que tava dando um duro sozinho, Era o processo que a gente tinha que passar naquele momento. E no outro dia de manhã, ele falou assim, Ana, tem um dinheirinho aqui, você não quer fazer a unha, não? Olha. E eu sem falar nada. Sem falar, ai, minha unha tá feia, nada. Não tinha falado nada. É o cuidado. Né? É o cuidado, exatamente. Foi o período que a gente mais se aproximou. Olha. Que a gente entendeu que era eu e ele e eu, o tempo inteiro, que ia passar, porque as meninas também vão crescer e vão casar e vão sair de casa e vai continuar sendo nós dois. Foi a melhor fase da nossa vida. Mas porque na cabeça do Gil tava em amar você. Exato, é verdade. Tava em amar você. E quem ama se esforça, vai, assim, a mão dele tava no arado por você, pela família. Você entende que assim o amor sempre vem em primeiro lugar.
Porque o amor, ele vai além de uma condição financeira e do lugar que você está. Uhum. Ele vai por aquilo que você deseja para o outro. Porque uma das missões de você ser próspero é abençoar o próximo. O dinheiro não é para você. Não é para você. A tua unha, o teu conforto, Sim. ele vai acontecer por consequência. Viu? Eu vi. Por consequência. Ele vai acontecer. Mas quando o seu sentimento de trabalho, não de emprego, de trabalho, é pelo próximo, não existe uma outra consequência que é a parte de Deus essa, de abençoar a tua vida. Eu tô falando viu pra ela porque essa semana eu desci no elevador e encontrei com um amigo que é vizinho, né, de apartamento. E eu vi o amigo com a cabeça baixa e tal, e eu perguntei pra ele, pô, o seu carro tá lá na rua lá, com o pneu murcho, o que aconteceu que eu não vejo mais você andar com o seu carro, né? E ele falou, pô, Gil, eu tenho o dinheiro eu comprei a peça, mas eu não tenho o dinheiro da mão de obra. Aí eu falei, mas quanto que é lá? Como que funciona? Vê o valor e fala. Pra gente, de repente, né, meu, a gente consegue fazer alguma coisa, porque eu tô vendo a hora de o DSV chamar o guincho e levar seu carro, aí você não vai nem ver, porque fica na rua. O pneu tá murcho e tal. Aí ele falou, pô, sério? Eu falei, pô, vê. E aí eu comentei com a Naná, e a Naná, ela fez uma cara que, tipo... Aí eu falei, vamos abençoar a vida. Falou não, o que tem a ver com o problema do outro? Não, isso aí é uma coisa que a gente... É muito engraçado, eu e o Ju é muito parecido nisso. Que se aparece qualquer problema, não é nosso, Newton, mas a gente pega pra gente, às vezes é ruim isso, mas eu não tava entendendo o jeito que ele tava falando, eu falei, mas o que tem a ver você querer... Aí ele falou, a gente pode abençoar o vizinho? Eu falei, tá, se você tivesse falado de trás pra frente... É porque eu já falei e ela já fechou a cara. Aí eu falei, a gente é tão abençoado, por que não vai abençoar... Mas do jeito que você tá falando, parece que eu não gosto de abençoar. Não tô falando. Tô falando que no momento você fechou a cara. Lógico que eu não tinha entendido nada. Você desce o elevador com o vizinho, Newton. Fala pra mim. Desceu o elevador com o vizinho. Ele falou, desceu o elevador, o menino... Ele falou, vê lá quanto é. Eu falei, mas o que tem a ver com a gente? Mas porque tava na sua cabeça. É isso que você tem que entender. Tem coisa que não tá na minha cabeça. Mas aí eu entendi. Não, fechou a cara. Se é pra abençoar, você tem que sorrir. Mas ó... Eu sei, mas calma, né? Não, deixa eu entender. Mas, assim, o Gil, ele já entendeu a necessidade. E ele multiplicou isso em você. Ainda Sim. que a comunicação, ela não foi tão clara, mas isso estava tão claro para ele, que para ele era óbvio. É isso mesmo. É óbvio. Então, assim, o ser óbvio em abençoar o próximo tem que ser um ato de generosidade constante nas nossas vidas, gente. E quando eu falo em óbvio, gente, vejam bem, não é o fato de você ter para dar dinheiro, não estou falando da espécie, mas o fato, por exemplo, olha, arruma seu currículo, sabe por que você não está conseguindo emprego, querido? Porque você nem me convence que eu devo contratar você. Pega lá o currículo da pessoa, arruma, no que você tem de conhecimento, no que você tem de bom de intelecto, divide com o próximo. Só o fato de você dividir, você já está sendo generoso. Exatamente. Muita gente não faz isso por ninguém, né? Não faz. E vejam, gente, tudo leva muito, assim, grande parte das suas ações levam a essa remuneração. E que remuneração é essa que eu tô falando? Remuneração de tempo, porque tempo é dinheiro. Sim. Né? Leva a remuneração de você usar melhor o seu tempo dentro do seu trabalho, de você ser mais produtivo. Isso é dinheiro. Nem tudo é a espécie na mão, mas isso viabiliza em algum momento em espécie lá na frente, porque as pessoas vão ver você, vão ver que você é produtivo. Depois esse cara precisa de uma promoção. Pô, essa pessoa aqui, ela tá falando diferente. O comportamento na reunião dela, na reunião não é reclamar, é sempre de solução, é sempre de... Se pôr uma plaquinha, resolve o problema, esse cara resolve tudo. Sabe assim? Sim. Quando eu tô me iniciando um Prosperity, eu falo, põe uma plaquinha na tua mesa, resolução de problema. Eis-me aqui. Vai que vai. Vai. É assim, porque enquanto você resolve problema, as pessoas vão te requisitar. Queira ser requisitado. Queira ser requisitado. Quando você não é requisitado, algum problema acontece.
Uma das coisas que eu mais tinha medo quando eu trabalhava para alguém era quando ela não me requisitava. Opa, eu não estou sendo importante, porque eu preciso ser requisitada. E vejam, gente, requisitado não é para resolver problemas porque dependem de você. Não faça nada depender de você. Delegue, não delargue. São coisas distintas. E quando você vai entendendo esse nível de gestão comportamental, você vai entendendo que você vai funilando, você fala, cara, o meu valor vai ficando maior, meu ticket médio vai aumentando, Sim. sabe? Coisas nesse sentido. Então, voltando um pouquinho lá, quando eu tinha falado sobre a requisição da nossa casa e tudo mais, esse diretor que eu fiquei 6 anos trabalhando com ele nessa primeira empresa, um dia falou para mim assim, Nícia, um dia você vai ser diretora de uma empresa. Quando ele falou isso, eu ri. Porque eu não acreditava. Por mais que eu queria viver aquilo, eu não acreditava que eu poderia ser algo maior que aquilo que eu estava vivendo. Porque os nossos olhos têm um limite, né? Chegar. E ele enxergou algo em mim que eu não enxergava. E eu comecei a refletir, tá bom. Eu, como uma crente, tomo posse. Mas no meu espírito não estava aquilo. E aí, eu saí dessa empresa, fui para outros locais, trabalhei em outros locais, me desafiei para o mercado. Isso foi muito importante para mim. Eu saí dessa empresa não porque ele me mandou embora, não. Foi porque eu tive que sair porque ele não ia me mandar embora. Eu falei, eu preciso ir para o mercado. Apanhei. Sim. Apanhei. E foi que, então, eu comecei a conhecer novas pessoas. Deus colocou pessoas muito boas, mentores do meu lado. E em 2017, eu saí de uma gerência de controladoria em um grupo de educação, que é maravilhoso trabalhar na área de educação, e eu saí daquela empresa e eu fui para um novo projeto, onde eu trabalhei com uma pessoa que que trabalhou comigo alguns projetos e ele constituiu uma contabilidade. E naquela contabilidade, ele me chamou, e como eu sou muito da área financeira, ele queria montar um BPO, né? Que BPO é uma terceirização da parte financeira. Tá. E eu conheci o processo e tal. Nisso, vem trabalhar com a gente, fomos lá ser sócio e tudo mais. Falei, fui. Gente, eram 4 sócios, né? Nessa sociedade, eu falei, meu Deus, vamos aprender, né, o que é isso, né? Entrei com o quê? Com o aporte do meu trabalho. Não entrei com dinheiro, né? E lá fui eu. Fiquei 1 ano e meio nessa empresa. Mas, assim, foi um aprendizado muito grande do que não fazer. Sim. Né? Do que não fazer. E quando foi 1 ano e meio que eu saí, diante de uma situação que aconteceu que foi muito, mas muito chata mesmo, foi a minha virada de chave. Vou montar o meu negócio. Em 2018, dia 21 de setembro, quando entrei na minha... Lembra da data lá? Sim. Na minha casa? Sim. Oh, meu Deus. Setembro. Foi dia 14 de setembro, 21 foi minha casa, que eu entrei, e dia 14 de setembro foi quando eu constituí meu primeiro CNPJ. E entrei. E eu estava em um grupo de network naquele momento, porque a gente entrou em um grupo de network para fazer comercial e tudo mais, e eu permaneci nesse grupo, que era um grupo muito pequeno, BNI, super aconselho você que está iniciando a sua carreira, entrar no BNI, muito bacana, mas ali eu encontrei empresários iguais a mim, que me deram a chance, que me deram oportunidade, e ali eu comecei a montar minha metodologia de trabalho. Para você poder montar a tua empresa, você precisa ter uma metodologia, você precisa acreditar no seu trabalho, no seu valor. E eu consegui montar. E começou a vir cliente. Só sei que os 5 dias da minha semana já estavam todos ocupados. E eu falei, né, que esse negócio deu certo. Né, que é bom, é que agora mesmo que eu sei o que eu quero fazer, porque eu sei o que eu quero fazer e agora vou começar a ter dinheiro, né? Agora eu vou começar, porque até então eu estava trabalhando para alguém. Tava tudo indo bem. Sim. Mas agora sim, eu vou ter patrimônio, agora sim eu vou constituir o meu futuro. Vambora, né? Nossa. Gente, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. E veja, já tinha filhos, já tinha casa, já tinha as coisas, mas ainda tinha realizações profissionais. E ali fui eu, na empreitada empresarial. Apanhei, aprendi muito, mas acertei mais do que errei. Isso é incrível. E aí eu vi que o negócio estava ficando bom, falei, preciso de um sócio. Preciso de um sócio, gente, porque eu quero multiplicar esse negócio, eu quero gente pensando comigo, né? Eu quero gente prosperando comigo. Sim.
tentei uma primeira pessoa, não deu certo ali, falei, não é você. Aí eu tinha um cliente muito bacana, e esse cliente falou, Nice, olha, você que faz a controladoria da nossa empresa, tudo mais, eu vou trazer aqui um investidor, e eu queria que você mostrasse os dados para ele e tal. Falei, opa, vamos lá, né? Aí fui lá mostrar com a minha maletinha, né? Mostrar, abri a planilha, aqueles números, fiz um show de apresentação, e aí ele viu tudo aquilo e tal. E aí o dono da empresa falou, e aí, o que vocês vão fazer, né, a partir de agora? E aí ele pegou e falou assim, olha, a gente vai conversar e ela vai trazer para você aí os caminhos, tá bom? Aí quando a gente saiu da reunião, ele falou assim, Nice, desculpa, mas o cliente é muito sem noção. A gente é concorrente. Eu também sou uma consultoria, a diferença é que eu tenho uma outra empresa de crédito e que favorece ele. Aí eu falei, você ia me tirar daqui do meu cliente. Agora o quê? Tá querendo tirar meu ganha-pão, irmão? Ganha-pão, tá doido? Mas eu tinha tanta convicção do que eu era e do que eu tava prestando ali. Eu falei, não, se ele tomar o meu lugar, tá tudo certo. Deus vai me dar outro, tal. Ele, Nice, vamos marcar um almoço pra gente poder conversar? Eu falei, vamos, né, normal. Aí a gente foi, nos encontramos num restaurante aqui no Morumbi e tal. E aí, eu com a minha maletinha, né, vamos falar de negócios e tal. Ele, Nice, eu não quero falar nada de negócios com você. Aqui tem uma folha em branco e eu quero saber o que você quer para ser minha sócia. Meu pai amado. O que você quer para ser minha sócia? Aí eu falei, oi? Né? Quem tava procurando era eu, né? Deixa eu te falar. É isso. Né? União de propósitos. Sim. Né? E ali começou uma nova história na minha vida empresarial. Né? Empresarial. Sim. Ali. E a gente constituiu uma empresa. Na verdade, eu fiz a incorporação dos meus clientes com os clientes dele. Ele já tinha uma estrutura. E tudo que eu tinha de conhecimento, de metodologia, tudo eu apliquei na empresa dele e a gente foi crescendo. E a minha empresa hoje é Outbox Consulting. Nós estamos aí fazendo 7 anos. Eita. Né? 7 anos, 2019, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Isso. Né? Então, a gente tem aí 6 anos que a gente tá junto. Né? E o Alexandre Mello, eu sou muito grata, eu não posso deixar de falar dele aqui, porque são esses 6 anos de muito aprendizado. E é o meu irmão, né? O meu irmão, porque eu abri a porta da minha casa para ele entrar, ele abriu a porta da casa dele para eu entrar. E aquela primeira sociedade, eu não acreditava muito na sociedade, mas eu ainda tinha certeza que esse era um caminho, né? E ele me provou e tem me provado nesse tempo todo que é melhor 2 do que 1. Sim. Sabe? Então, eu tenho um irmão comigo que acredita no meu potencial, que acredita no que eu falo, que a gente anda muito junto e eu também acredito muito. Então, e ele é a peça muito importante que foi para a minha vida profissional, sabe? Então, como eu comentei lá no início, Naná, que a gente precisa ter pessoas certas para andar com a gente tem que escolher as pessoas certas, né? A gente pode até escolher, mas Deus tem as escolhas dele, né? Sim. Eu tenho convicção de que todas as pessoas que passaram pela minha vida profissional, todas aquelas que estão debaixo de um mesmo propósito que Deus tem para mim, Deus colocou, né? E o Alexandre Mello, ele é um desses, né? Que está comigo hoje na empreitada. E hoje a gente está vivendo um novo ciclo na nossa vida empresarial, né? A gente passou por um processo de incorporação no ano passado, que nós estávamos com o desejo, precisamos crescer, precisamos avançar mais, e a incorporação foi um caminho como esse, né? Então, a gente viu que essa incorporação era algo que poderia dar certo, deu tão certo que eu não fiz a incorporação. Maravilhoso. Eu acho que antes da gente saber o que a gente quer, é importante a gente saber o que a gente não quer. É isso. Porque se a gente sabe o que a gente não quer, já tá no caminho, né, amor? Não é? E é isso mesmo, Naná, porque a vida financeira é decidir o que não vai fazer também. É o que não vai comprar também.
E isso é uma das coisas que tanto você empresário, como você pessoa física, CPF e CNPJ, precisa ter muito claro o que eu não quero para minha empresa e o que eu não quero para minha vida profissional. Sim. Então, olha o quanto que isso é importantíssimo para a gente poder saber o seguinte, essa decisão hoje, ela vai mudar a minha história. E foi exatamente o que eu fiz junto com o meu sócio. Decidimos não tocar, decidimos não fazer. E aí, nesse inteirinho que decidimos não fazer, Deus mandou um novo sócio para nossa empresa. Maravilhoso. Olha isso. É isso. Quando ele mandou um novo sócio, aí tudo aquilo que nós gostaríamos de viver nessa incorporação, nós estamos vivendo com essa nova sociedade. Eu acho que existem ciclos a serem cumpridos. Então, fazer a má sociedade naquele tempo que você fez foi primordial para você entender que viria que veio uma e que veio a segunda. Exatamente. Gente saber o que a gente não quer é importante. Sim. E aí o que você falou o tempo todo, saber com quem a gente vai andar. Isso. Saber falar não, que é o que você comentou também, né? E quando a gente fala de gestão financeira, olha que engraçado, né? A gente deu... Talvez você estava numa expectativa de eu falar algumas coisas técnicas aqui, né, gente? Talvez poderia até acontecer isso, mas tudo que eu falei foi em volta de uma gestão. Sim. Para viabilizar a vida financeira. A vida financeira, ela é consequência. Consequência do que você ama, consequência do que você acredita, consequência do que você se esforça. Então, você escolher as pessoas, você escolher onde você quer trabalhar, escolher o que você quer ser, consequentemente, você vai ter uma vida financeira bem-sucedida. Qual que é a segunda parte disso tudo? É a gestão disso. E a gestão disso, como fala a palavra de Deus lá em Lucas 14, 28, que como pode construir uma casa se você não planejar ela primeiro? Então, você precisa fazer um planejamento financeiro da tua vida profissional, da tua vida financeira, dos estudos, tudo você precisa. Para quando você faz um planejamento, cada uma tem uma linha. Tem a linha da parte daquilo que é os aluguéis, luz, energia, coisas básicas. Tem a linha de educação, tem a linha de saúde, tem a linha de lazer. Você precisa mensurar isso. Se você simplesmente pensar em fazer uma gestão financeira só pensando em pagar a conta que é o básico das contas fixas, que é água, luz, energia, aluguel, compra, você não vive o resto. Então você precisa sim colocar o que você precisa, colocar também o que você quer. Você precisa sim fazer um orçamento, por exemplo, do quanto que eu vou gastar, vou me permitir gastar em restaurante, por exemplo. Gastar em deslocamento, por exemplo. E essas linhas, a gente chama geralmente no financeiro, né, de classificação financeira, despesas financeiras, dá nome. Toda despesa tem nome. Até o que você não faz errado tem nome. Tem nome. Tem nome. Gastei Meriva, tem nome. A Meriva tem nome, gente. Ô, Nilton, eu tô zoando você de Meriva, mas se eu for falar que os nomes dos meus... Não é melhor nem falar, Nilton. Né? É melhor nem falar. Aborta, aborta. Aborta pra não passar vergonha. Deixa eu falar, estamos chegando ao fim. Ai, que delícia, gente, foi esse delícia tempo. Mesmo, foi bom. É bom, né? É bom falar. É porque é o que você falou, o pessoal devia estar criando uma expectativa achando que vai falar de dinheiro, de continha, 1 mais 1 são 2, mas não é, né? É pessoas. Sim. Sempre são pessoas. Primeiramente, agradecer, porque até serve pra gente de aprendizado para levar pra vida, porque a gente não tem muito essas informações, né? Do que tá por trás, tá por trás. Porque o dinheiro é resultado. Ou ele é negativo ou ele é positivo. Porque até dinheiro negativo tem. Olha que loucura, né? Tem. Não é, gente? Sim. Você entrar na conta, tá como? Tá positivo ou negativo. Nossa, graças a Deus, gente, tá média. Tá meio novo mesmo. Dinheiro é reflexo da tua gestão. É do teu comportamento. Então, se você não tem hoje uma organização financeira, você vai ter um reflexo negativo. E aí você vai usar limite. Aí você vai usar empréstimo.
pior coisa é usar empréstimo para pagar a conta. Agora, se você usa empréstimo para capitalizar a tua empresa, para investir na sua operação, ou para trocar dívida, para uma dívida mais barato, ou para reinvestir na tua empresa, esse é um dinheiro bem utilizado. É válido, né? Isso também na vida pessoal. Sim. Vamos levar a Nice para fazer uma palestra lá para as mulheres, né? Bora. Saber como... A gente acha que não, né? Mas você sabe que eu aprendi muito com a Vivi. Que a Vivi, ela é muito boa em comprar. Eu ia no mercado com o mesmo dinheiro que ela, o carrinho dela voltava sempre mais cheio que eu. Eu falava, como consegue, gente? Como consegue? Tinha mais mistura no carrinho dela que no meu. Eu falava, gente, mas não era o mesmo dinheiro. Ela é muito boa. Então a gente acha que não, e a gente está falando de empresas e CNPJ, mas só para ficar bem claro aqui, CNPJ começa de um CPF, tá, gente? Então, antes de tudo isso, se uma dona de casa souber comprar muito bem, né, todo mundo ganha. Exatamente. Fazer uma pergunta, a última pergunta pra gente finalizar. O que muda o seu mundo? O que você faz para mudar o seu mundo? Quando eu sou melhor para mim, eu sou melhor para o próximo. Então, eu mudo o meu mundo para o mundo, né? Então, eu penso em que olhar para o próximo como o olhar de Cristo é o que faz mudar o mundo. Olhar para o próximo, não com o meu olhar. O meu olhar é julgador. Uhum. O meu olhar é sempre na crítica. Para mim mesmo, eu já faço isso. Então, eu tenho um nível de exigência altíssimo. E corrigir isso é muito difícil. E a mesma forma que a gente olha pra gente, a gente às vezes julga o próximo, né? Então, ser melhor para mim, na ótica de Deus, é olhar para o próximo com o olhar dele, com o olhar de amor, com o olhar de como eu posso ser melhor para aquela pessoa que está ao meu lado. Fazendo. Que bom, né, amor? Muito bom. De novo. Mesma resposta. É bom, a gente brinca aqui. Segue a linha, né, das respostas. Segue a linha. É porque, como a gente falou pro Igor aqui antes de começar, a gente só traz gente muito boa. E aí as respostas nunca são diferentes. Não muda. Muito bom, né? Ai, eu tô feliz, mas eu tô triste. Eu não queria que acabasse. Eu queria ficar aqui mais falando. É bom falar, né, disso, não é? Sim. É sabedoria. É muita sabedoria. E aprendizado, igual a gente falou aí há tempos, né? Sempre. Obrigada. Obrigada por tudo. Eu tô muito feliz que você tenha aceitado, que você tenha vindo. É muito importante. Quando eu falo que é importante ter uma mulher falando assim, se tivesse... E não é ser feminista ou falar, não é nada disso. Mas, assim, ter uma mulher falando de gestão financeira, que é um mundo tão masculino, você deve viver isso. Olha, que né? É muito mesmo. Eu sou, entre todas as mesas de reunião, eu sempre sou a única mulher que estou ali. É sobre isso. Então, para mim, como mulher, e graças a Deus, ainda bem que eu tenho um marido incrível que consegue enxergar isso nas mulheres e falar que bom que tem, que você é boa nisso e que eu sou bom naquilo, que eu acho que é só isso. É igual quando a gente fala de resenha de futebol, eu nem entendo tanto de futebol, mas quando ele me dá a oportunidade não, mas quando ele fala, ai, vamos lá pro campo comigo e tal, pô, eu já gosto, cara. Aí o cara quer que eu esteja do lado dele, aí eu piro na batata, né, amor? Não é à toa, né? Vambora. É isso. Obrigada. Ó, um presente pra você. Ela falou, ai, que copo legal, você quer? Eu falei, não vou falar o que é. Nossa! Presentinho pra você. Pra você tomar uma água que você quer. Gente, além de tudo, a pessoa é maromba, faz os negócios de manhã. Não, maromba eu não sou, né? Porque não tem muita coisa pra ser maromba. Gente, ela faz negócio de manhã. Aí ela termina de fazer, ela come um ovo com os negócios lá, uns abacate. Né, Nilton? E de manhã eu falo, pode falar, pastora? Ela, é agora, é chamada de vídeo. Acorda! Ela já tá suada, cansada. Que horas são? 6h30. Treinada, né? É isso. Muito bom. Obrigada mesmo por tudo, por ter vindo, por ter aceitado, por esse bate-papo maravilhoso. Olha, Naná, eu que agradeço. Para mim foi minha primeira experiência aqui, mas sempre como uma primeira experiência, né? O Senhor só nos coloca para pessoas, né?
E essa é a palavra profética deste ano, que Deus vai nos apresentar novas pessoas e novos cenários para a nova fase que Deus está nos colocando. Então, eu tenho convicção de que esse podcast não só abençoa a minha vida, como abençoa a vida de muitos que vão escutar, mulheres, né, que de repente têm um receio, têm medo de começar. Olha, quando eu constituí a minha empresa, eu estava ali com meus 38 anos, né? Eu não era tão jovem assim, né? E você jovem que acha que não tem futuro, que não sei, meus pais não me ensinaram, para de depender dos outros e vai à frente, tem informação disponível, né? Gestão financeira é importante, pense nisso, no seu namoro, no seu casamento, isso é um ministério, é um chamado e isso vai viabilizar os teus sonhos. Então, Naná, eu tenho convicção de que aquilo que Deus tem daqui para frente, diante de todo esse podcast, não vai ser o mesmo. Deus está nos preparando para uma nova fase. Amém. Eu recebo! A gente recebe. Recebo em nome de Jesus. Obrigado, pastora, né, pela presença. E fica à vontade para deixar o Instagram, o meio de comunicação da empresa. Sim. Bem, a Outbox hoje ela está na Apeninos 429, né? Você que quer conhecer um pouquinho da nossa empresa, é www.outboxconsulting.com.br, né? Outbox é fora da caixa. Tem que pensar fora da caixa. Nós somos uma consultoria fora da caixa. Entramos nas empresas, estruturamos, fazemos a coisa acontecer. Nós somos a consultoria da porta para dentro, onde o empresário é acolhido, onde o empresário ele tem como único objetivo ali, que é dar lucro, ter patrimônio. A gente vai contribuir para que esse empresário seja próspero. É isso. Acabou, amor. Acabou. Foi bom pra você? Foi bom pra mim. E pra você. Gente, obrigada mais uma vez. Foi ótimo mesmo. Eu ficaria aqui por umas 20 horas, de verdade. Pela companhia, pela conversa, pelo bate-papo e por tantas outras conversas, né, amor? Muito bom. Muito obrigada. Obrigada por você que assistiu, que teve paciência até agora de ouvir minha risada alta, de ouvir eu e o Justo declarando o tempo todo. Mas principalmente por ter ficado aí até agora aprendendo alguma coisa que vai fazer bem pra você. E pra família também. E pra família, exato. Mas sempre começa na pessoa, né? Sim. É isso. Pessoal, não esquece de compartilhar, não esquece de ativar o sininho, de se inscrever no canal e não esqueça de fazer a sua doação pro Cambalhota, tá bom? A gente ainda não mudou de sala. A Samanta ainda continua concorrendo com o Come do Ovo quando ela tá dando terapia pras mulheres. Você tá com dó disso, não? Não, né? Tá bom. Obrigada mais uma vez. Um beijo, obrigada. Valeu. Tchau, tchau.